Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Canabinal, o canal de notícias científicas dos canabinoides. Eu sou Helena Rodrigues e hoje eu vou trazer um artigo muito importante para vocês sobre a doença de Alzheimer e um óleo da cannabis rico em THC e também em CBD. O que a gente sabe sobre essa doença? A gente sabe que ela, em 2019, 36 milhões de pessoas no mundo tinham algum tipo de demência, sendo que a mais recorrente, que atinge de 60% a 80% dessas pessoas, é a doença de Alzheimer. E existe uma estimativa que em 2050 serão 115 milhões de pessoas com a doença de Alzheimer no mundo todo. Mas a gente sabe também que ela não vai atingir todos os países da mesma forma, vai atingir mais os países de terceiro mundo, porque muito embora ela seja uma doença que ocorre mais em pessoas com uma idade mais avançada, e isso é global, essa tendência, sabemos também que fatores ambientais e comportamentais estão envolvidos no desenvolvimento dessa doença. Então, falta de lazer, falta de exercício físico, má alimentação. E é tudo que nós temos aqui, no Brasil, em grande parte da população. Então, é uma doença da desigualdade social, econômica, na verdade. Bem, mas segundo o Ministério da Saúde, a doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo, ou seja, causa morte dos neurônios, que são células que a gente tem no cérebro, progressivo e fatal, que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades e da vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais, tais como apatia, agitação, perda de peso, ansiedade, alucinações, insônia. E quem sofre também com essa doença são os cuidadores ou os familiares dessas pessoas. Por isso que os autores incluíram nessa pesquisa esse grupo também de pessoas. Então vamos ver se esse óleo pode trazer algum benefício tanto para os familiares quanto para os pacientes da doença de Alzheimer? Mas antes, por favor, não deixe de curtir esse canal, porque ele precisa chegar a um número maior de pessoas. Vamos lá! Bom, o título do artigo de hoje é o extrato oral de THC-CBD nos principais sintomas da doença de Alzheimer. 2 pontos. Agitação e perda de peso. Esse artigo ele foi publicado esse ano, 2023, na revista Clinical Therapy, e os autores são de uma universidade e uma instituição da Itália. O objetivo, então, dos autores era melhorar a ação clínica da administração do extrato de cannabis rico em THC-CBD, que são os fitocannabinoides da planta, em pacientes com os seguintes sintomas: agitação, perda de peso, comprometimento cognitivo e perturbação do sono. Quando a gente fala em cognição, ela refere-se ao aprendizado e desenvolvimento intelectual e emocional do paciente. Trata-se de um estudo retrospectivo, anedótico e observacional. Bem, os retrospectivos a gente já sabe, são aqueles que vão analisar os dados obtidos anteriormente em prontuários, geralmente em prontuários médicos, em hospitais. E observacionais são aqueles onde o pesquisador ele observa os pacientes, os voluntários, no seu ambiente natural, sem intervir, sem separar em grupos randomizados, que a gente sabe que esses outros estudos são os mais confiáveis, os mais robustos, E por isso mesmo que ele se auto-intitula anedótico, porque em ciência o estudo anedótico é considerado aquele cuja informação não é baseada em fatos ou estudos cuidadosos. São observações ou estudos não científicos. Bem, aqui eu queria abrir um parênteses para dizer o seguinte: essa história de científico, não científico, pseudocientífico, é uma zona que a gente vai ter que entrar em algum momento aqui no Canabinal, mas não hoje. Por enquanto a gente vai ficar se divertindo com esse estudo aqui, embora ele não seja tão científico, meu Deus, mas nós vamos ver todas as informações, as sensações e as experiências vividas
pelos cuidadores desses pacientes mediante os seus autorrelatos, né? E aí, ao final, a gente vai ver se ele, nossa, será? E aí, nossa, não é científico. Bom, são 30 pacientes, 9 homens e 21 mulheres, que foram diagnosticados com doença de Alzheimer leve, moderada ou grave. Eles possuem entre 65 e 90 anos e o estudo foi conduzido de fevereiro de 2018 a janeiro de 2020, acompanhados sempre pelos seus cuidadores ou familiares, né? Os principais sintomas dessas pessoas, então, eram agitação, perda de apetite com consequência perda de peso, lógico, distúrbio do sono e prejuízo cognitivo. Os pacientes receberam óleo da cannabis, 22% de THC e 0,5% de CBD, ou seja, prioritariamente um óleo rico em THC, sublingual, ou seja, administrado abaixo da língua 2 vezes ao dia por 12 semanas, começando com 15 gotas ao dia e terminando com 30 gotas ao dia, ao final do ensaio, depois de 3 meses. Então, 3 questionários com escalas foram utilizados para que os pesquisadores pudessem avaliar, medir, calcular estatisticamente as diferenças entre o antes, né, e o depois. Não só entre o antes e o depois. Esses questionários foram aplicados antes do estudo, mensalmente, até o 3º mês, que foi quando acabou o ensaio, né? Bem, quais são esses questionários? Então, o primeiro nós vamos chamar de NPI-Q, que eu traduzi aqui pra gente, que é o Inventário Neuropsiquiátrico. Ele avalia a severidade de 12 sintomas neuropsiquiátricos. Então, alucinação, depressão, agitação, irritabilidade, ansiedade, euforia, apatia, pesadelos, desordem alimentar. E, quanto ao cuidador, avalia também a angústia do cuidador. E quanto maior a pontuação na escala desse questionário, maior o comprometimento neuropsiquiátrico. O segundo questionário nós vamos chamar de CMAI. É o Inventário de Agitação. Ele determina a frequência de comportamentos agitados e consiste em 29 itens. Entre eles, então, né, agressividade física ou verbal, hábitos agressivos e não agressivos. Então, por exemplo, bater, empurrar, chutar, vestir-se, despir-se, xingamentos, atitudes cooperativas, pedido de atenção, vários. E o terceiro questionário nós vamos chamar de MMSE, que eu também traduzi aqui como mini exame de estado mental, que é o principal instrumento utilizado para rastrear o comprometimento cognitivo em pacientes com doença de Alzheimer, né? Então, por exemplo, ele avalia a orientação de tempo e lugar, concentração, capacidade de nomear itens familiares, capacidade de repetir uma expressão comum, de escrever, de ler. E quanto menor a pontuação dele, pior para a cognição, né? Então, nenhum outro medicamento foi utilizado por esses voluntários durante esse estudo. E aqui temos lá os critérios de inclusão e exclusão que vocês podem ver ao lado, né? Então, esses scores eles tinham que estar dentro dos limites para que fosse considerado. Então, né, vocês podem ver aí. E os critérios de exclusão, como qualquer estudo clínico. E o que eles viram? Eles viram que os resultados, né, primeiro, todos os pacientes foram até o final, ou seja, continuaram usando o óleo até o final do experimento, que são 3 meses. Isso não é muito comum. Segundo, nenhum queixou-se de reações adversas, ou leve, ou moderada, ou grave. E terceiro, e o mais importante, que o feedback dos familiares ou cuidadores foi altamente positivo, né? Então, eles relataram melhora definitiva em comportamentos diários tais como o paciente parecia mais silencioso, menos excitável, menos irritável, mais aderente a situações ambientais, sorrindo, cantando, que também não é muito comum. E, ao final do tratamento, eles reduziram significativamente, ou seja, estatisticamente, né, os distúrbios de comportamento, tipo grito, berro, rasgar a roupa, reivindicar atividades comuns da vida diária, né, tais como lavar-se, despir-se, não precisava de outra pessoa para ajudá-lo, né, subir escadas, comer sozinho, já era possível. Então vamos olhar agora esses resultados do ponto de vista estatístico com 3 gráficos.
cada um para um questionário que eu já falei anteriormente. Então, o questionário, agora vamos começar pelo NPI-Q. Então, a gente observa aqui uma redução na pontuação da escala desse questionário. Então, o que está em azul escuro é antes do tratamento, os dados, né? E os dados em laranja depois do tratamento com óleo. Então, notem que nas colunas laranja, a gente observa níveis menores de agitação, apatia, irritabilidade, distúrbio de sono, distúrbio alimentar e, obviamente, também melhorando a angústia do cuidador ou familiar. O segundo gráfico refere-se ao questionário CMAI. Então, aqui também a gente observa uma redução na pontuação da escala dele. Em rosa, a gente vê os dados do tratamento antes, né, do tratamento. Em verde, depois do tratamento com o óleo. E o que a gente verifica? Também a diminuição dos níveis de comportamento de agressividade, tanto verbal quanto física. Estatístico, né? E, finalmente, um terceiro questionário, que é o MMSSE, que aí sim é o contrário, ele não diminui a pontuação na escala, né? Ele aumenta, que é o que é extremamente favorável para a melhorar da cognição, né? E com isso a gente observa, então, que depois do tratamento, que é a cor roxa, né? Com o óleo, existe uma diminuição significativa do comprometimento cognitivo, atingindo cerca de 45% dos pacientes. Então, com tudo isso, os autores concluem, e aqui eu quero abrir um outro parênteses para dizer que a todo momento parece que os autores pedem desculpa, né, por estarem fazendo um estudo do tipo anedótico, e é óbvio que isso foi meio que exigido, né, digamos, ou pelos revisores ou pelo editor da revista, para dizer, olha, é anedótico, então você não pode afirmar nada, né? Então, eles colocam várias limitações aqui, né? Mas, de fato, a gente conclui, né, com esse estudo que, do ponto de vista dos cuidadores, houve uma melhora significativa estatística de parâmetros de cognição, de vida diária, de agressividade, de irritabilidade, de abrir apetite, de melhora no sono dos pacientes e deles também, né? Só quem convive com paciente de Alzheimer sabe como que é a sua vida pessoal do ponto de vista da saúde mental, né? Então eu convido a quem quiser saber um pouco mais sobre Alzheimer e Parkinson, que são duas doenças que atingem não só, né, como a gente já disse, os pacientes mais os familiares, uma aula gravada no nosso canal do Movie Rican com a doutora Denise Pedra. Ali ela traz uma aula muito legal sobre Alzheimer, Parkinson e canabinoides, com estudos inclusive não anedóticos, né? Para que sejam mais confiáveis e vocês possam então desfrutar de todo esse conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu espero vocês na semana que vem para a gente ouvir um artigo muito legal sobre TDAH, que é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, e os canabinoides. Eu vejo vocês lá.